estamos aqui na delegacia de Salinópolis para falar da campanha Maio Laranja. A campanha é essa de prevenção ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. A gente conversa com o delegado João Castanho, que fala sobre essa prevenção e orientações importantes para você que acompanha a nossa reportagem. Exclusividade em todo o Brasil, durante todo o mês de maio, a campanha dá essa ênfase, essa prevenção de abuso sexual de criança e adolescente. Acompanhe na reportagem exclusiva no Conexão Notícias. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que a campanha do Maio Laranja, ela se estendeu durante todo esse maio. Ela é focada na prevenção de combate ao crimes de exploração sexual e também de violência sexual praticada contra criança e adolescente. Isso em decorrência de dos tantos de casos que nós temos aqui, em Salinas, mas só para lembrar que não foi só aqui em Salinas, mas sim em todo o Brasil. Nesse mês a gente busca homenagear esse trabalho que é tão difícil, que é realmente essa produção da prova contra esses crimes os crimes sexuais. Aqui em Salinas a gente tem uma demanda muito grande desse trabalho, e a nossa rede de proteção aqui também ela é bem efetiva. Nós temos aqui a atuação não só da Polícia Civil, mas a gente atua de uma certa forma em uma rede. A rede de proteção aqui em Salinas funciona da seguinte forma: a gente tem um trabalho estruturado entre Conselho Tutelar, Polícia Civil e Ministério Público, para que a gente possa atuar de um modo efetivo nessa investigação. Então, um ponto que eu gostaria muito de colocar aqui é em relação à segurança que as pessoas que precisam fazer essas denúncias, elas têm que ter nessas instituições. Nós somos instituições totalmente ligadas em prol desse bem comum, que é a proteção das crianças e adolescentes. A pessoa que tiver qualquer tipo de notícia desse tipo de crime, ela pode procurar qualquer um dessas três instituições, que por mais que não seja, às vezes, o local inicial que ela deveria ir, a gente vai se encaminhar um para o outro e fazer da melhor forma para que a gente consiga construir a nossa linha lógica da investigação. Para procurar a rede de apoio, nós temos várias formas. A primeira delas é o Disque 100, ele é um dos mais conhecidos, porém o Disque Denúncia do 181, ele é um canal que é mais acessível em razão do sigilo que se propõe. Porém, a gente destaca que a maior parte desses crimes ela não acontece sob o conhecimento de terceiros, e sim dentro das famílias. É por isso que o motivo ensejador dessa matéria é realmente trazer a importância da família, dar a credibilidade necessária para a palavra da criança e do adolescente. Porque muitas vezes, muitas crianças têm muito medo de contar os seus pais, sob pena de serem julgados por eles mesmos, não só para o pai, mas sim por avós, tios. E essa primeira forma de entrada, que é o contato com a própria família, ela tem que ser a mais reforçada. Por isso, pai, mãe, vô, tio, se uma criança ou adolescente vier te procurar para narrar qualquer tipo desse fato, antes de fazer qualquer julgamento, de falar frases desabonadoras em relação a essa criança, esse adolescente, escute o que ela tem para falar, dê esse apoio necessário para ela, porque se ela não tiver o apoio da família, ela não vai ter de mais ninguém, porque se ela não tem apoio dentro de casa, fora de casa fica muito complicado. Porém, nós da rede de proteção, nós estamos aqui para fazer esse trabalho, e daí em relação, tem os números que eu passei, o 100 e o 181. A criança que ela ou adolescente que é abusado, ela tem algumas formas da gente identificar, alguns padrões de comportamento que a gente consegue ter alguns indícios de que está acontecendo alguma coisa de errado. Primeiro sinal, o primeiro fator é caso essa criança comece a ir mal na escola sem qualquer motivo aparente. É claro que hoje em dia nós temos muitos casos de déficit de atenção e outros desvios de atenção, porém, quando ela já não consegue prestar atenção na aula, já significa que tem alguma coisa acontecendo de errado com ela. Só que somado a isso, a gente tem que colocar que ela vai começar a ficar mais cabisbaixa em casa. Você vai perceber que a criança ela já não tem mais aquela interação social dentro de casa da forma que ela tinha antes, e mais que isso, se ela ficar assim dentro de casa, o comportamento com terceiros também já vai estar afetado. Então, assim, você vai observar se ela está mais quieta em casa, ela não está, e como que ela está agindo com terceiros, especialmente com
pessoas do sexo oposto, né, que é a maioria dos casos. Por exemplo, se é uma menina, se ela está mais cabisbaixa, como que ela está se comportando perto de outros homens, né? Assim, tios que sejam, né, os avós, mas também amigos da família nesse sentido, tá? Devo lembrar também que a população não pode ter medo de ajudar, né, uma criança, um adolescente que encontre assim em uma situação de perigo, né? Eu sei que é difícil às vezes a gente pegar a criança e sair arrastando pela mão, é complicado. Por isso que essa rede de proteção que eu estou explicando, ela é também composta pela Polícia Militar, né? Caso não consiga contato com o Conselho Tutelar, não consegue trazer na Polícia Civil, aciona a Polícia Militar, eles vão fazer a condução aqui para nós chamamos o Conselho e aqui a gente consegue encontrar a pessoa responsável, né? Por receber esse menor, uma pessoa que seja ali da área da família, né? Ou um responsável. Também é importante colocar que digo que existe um sistema multiportas para recebimento dessa criança, né? Eles têm inicialmente as portas do Conselho Tutelar, né? Porque a gente sabe que a maior parte das mães, pais, não gostam assim às vezes de se expor em uma delegacia. A gente entende isso. Por isso que procurar o Conselho Tutelar é um primeiro passo importante, porque lá eles vão, né, receber a situação, verificar qual a gravidade e aí eles vão trazer para cá. Aqui a gente faz, né, a parte de verificar se há indícios de alguma prática, né, criminosa, se há o que está acontecendo com essa criança, e a partir disso a gente começa a construir as linhas de investigação. Diante disso, aqui eu tenho que colocar uma questão que tem sido muito importante na prática aqui da cidade de Salinas, né? A questão de pais que deixam seus filhos sozinhos em casa para ir trabalhar, ou então de pais que deixam seus filhos com outras pessoas, né, que não são da própria família. Em primeiro lugar, queria só dizer que eu entendo que a maior parte das pessoas elas têm que trabalhar e a gente às vezes não sabe com quem deixar o filho, né? É uma questão mais de necessidade mesmo, a pessoa tem que trabalhar, a gente sabe disso. Só que quem tem filho tem responsabilidade, né? Nasce um filho e junto com o filho muitas responsabilidades. E por isso, a pessoa que precisa trabalhar, ela tem que achar uma pessoa da família para deixar essa criança. Em não havendo alguém da própria família, a gente aconselha que deixe com uma pessoa de extrema confiança, né? Porque as pessoas, né, que geralmente cuidam de criança, elas de confiança da família, a gente sabe, a gente tem aquela confiança de que não vai acontecer nada. E é por isso de que tem que ficar atento aos comportamentos que eu mencionei, de alteração de comportamento, na verdade, né, da criança. Caso ela comece a ficar mais cabisbaixa, caso seja percebido qualquer tipo de alteração no comportamento dela, porque o pai que cria o filho, ele sabe como é o comportamento padrão de um filho e sabe qual é qualquer comportamento que desvie desse padrão. Então, qualquer comportamento diferente do seu filho tem que chamar para conversar, tem que ter uma conversa educativa, né? Tem que explicar situações da vida, justamente para isso que veio, né, esse Maio Laranja, para que os pais tenham mais atenção nesse sentido de conversar com o filho a respeito disso. A gente sabe que esse assunto é um tabu, né? A gente sabe que é um assunto difícil de conversar com filhos, porém a gente precisa dar esse primeiro passo, que é a fiscalização intensa sobre as nossas crianças, né? Em Salinas, especificamente, há vários casos de que os pais deixam, né, os seus filhos sozinhos em casa, e a partir disso o filho se sente ali na liberdade de sair para brincar na rua com amigos, né? E então acaba acontecendo o pior, né? Uma pessoa percebendo aquela criança ou adolescente numa situação de vulnerabilidade, ver que não tem ninguém ali, né, cuidando dessa criança, desse adolescente, e se aproveita dessa situação. E é por isso que 90% desses crimes, né, eles são cometidos às escondidas, sem nenhum tipo de testemunha. A questão também, né, desses crimes serem praticados às escondidas deve-se também ao fato de que são praticados em 90% das vezes dentro de casa, né? E a criança dentro de casa ali sozinha com aquela pessoa, com aquele agressor, com aquela agressora, ela não vai ter a quem recorrer. É por isso que são difíceis os casos da prisão em flagrante, né? Porque a criança ela recebe aquele ato, o adolescente recebe aquele ato, né, sexual, e até ele conseguir concatenar que aquilo foi uma prática maldosa há um certo tempo, né? Justamente tem muitas pessoas que chegam a constranger as crianças. Ah, mas por que não falou antes? Ah, mas por que não falou na hora?
Porque a criança, ela é uma pessoa em desenvolvimento, ela não tem a ciência e a consciência de que aquilo ali está sendo errado naquele momento. A partir do momento da construção e desenvolvimento, né, dessa criança, ela vai falar, opa, mas aquilo que aconteceu foi uma coisa errada, aquilo que aconteceu não podia ter acontecido. É o momento em que vem a inteligência da criança, a maturidade, e ela narra para os pais, olha, isso aconteceu, isso foi errado. E é por isso que ela não contou antes. Então, pais, não descredibilizem as palavras das crianças, né, dos seus adolescentes, porque é a vocês que eles têm que recorrer, né? Se eu conseguir fazer com que essa mensagem fique gravada em vocês, que acreditem nas crianças, acreditem nas palavras dela. Se ela não contou na hora, é porque ela teve um motivo, ela teve o sentimento dela, e são sentimentos em desenvolvimento, e é isso que a gente tem que lembrar, né? Além disso, um ponto importante, né, um dever de adulto que nós temos, a gente não pode normalizar comportamentos precoces e nem comportamentos sexuais antecipados de criança e adolescente. Eu falo isso de duas maneiras. Uma primeira maneira é a gente tomar cuidado em relação a certas cidades e comunidades que tem a figura do avô-pai, né? Aquele avô, não aos pais da criança, o avô é visto como uma figura, né, paterna, e esse avô, né, por ser de um tempo anterior, ele normaliza que ele faça aquele início sexual com a criança, né? A prática de atos, ele torna aquela prática de atos sexuais uma coisa normal, sendo que isso não é normal avô iniciar a criança, não é normal avô ou pai iniciar a criança ou adolescente. A gente tem que se atentar a isso. Por quê? A gente sabe que a lei prevê, né, lá no artigo 217-A do Código Penal, que é o crime de estupro de vulnerável manter relação sexual ou qualquer tipo de ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. Então, por mais que os pais achem, meu filho já é desenvolvido, meu filho já tem maturidade, não, a lei não deixa, não sou eu que estou falando, não é o presidente que está falando, é a lei. E a lei é entendida como a vontade geral do povo. Então, menor de 14 anos não pode ter relação sexual ou qualquer tipo de outro ato libidinoso. E nós, como pais, né, como tios, como responsáveis por essas pessoas, a gente, como adulto, tem que parar com aquele tipo de brincadeirinha. Minha filha, e os namoradinhos? Meu filho, e as namoradinhas? A gente entende que essa iniciação sexual precoce é alguma coisa positiva, sendo que a gente se esquece que eles são pessoas em desenvolvimento e que, por serem pessoas em desenvolvimento, eles têm que aprender no tempo deles e não a gente ficar incentivando. Isso aí, meu filho, vai lá, pega mesmo. Né? Isso aí, minha filha, vai lá, pega mesmo. Não, a gente tem que parar com isso. A gente tem que entender que 14 anos é a idade mínima que a lei colocou, que a pessoa vai ter uma consciência mínima para decidir ali sobre a sua própria dignidade sexual, sobre a sua própria capacidade de consentir, né? A gente trabalha muito com esse conceito, que é a capacidade do consentimento. A gente acha que a criança, às vezes, por já querer ajudar em casa, já é muito inteligente, vai bem na escola, ela já tem capacidade para decidir o que tem que acontecer com ela. Justamente, já tem um adolescente, né, no caso, se acha já no direito, eu já tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu corpo, mas a gente não pode permitir isso, porque a lei entende que antes dessa idade a pessoa não tem essa capacidade de entender se o que está acontecendo é certo e se o que está acontecendo é errado. Eu concordo? Você concorda? Não sei dizer, mas é o que está na lei. Se algum dia a gente quiser mudar isso, quem tem que mudar é a própria lei. Com imagens de Patrícia Salles, Jedson Kleber para o Balanço Regional. É com você, Elson Farley. Conexão Notícias. A notícia em tempo real.